noite, queridos irmãos, amigos da loja de Nirvana. Na noite de hoje, nós abordaremos um assunto muito interessante, que é a fraternidade de anjos e homens, um livro escrito por Geoffrey Hodgson, em que o Eric Lobão selecionou algumas partes para nos apresentar na noite de hoje. Mas vale ressaltar que esse livro ele fala sobre a natureza e o trabalho dos anjos. Inclusive, ele ensina como podemos nos comunicar com o reino angélico. Então, nós estamos, assim, perante a possibilidade de definições muito interessantes, muito criativas com relação aos anjos e também como podemos nos comunicar com esse reino, um reino que não é humano, mas a possibilidade de comunicação é muito grande. Então, vamos apreciar a palestra do irmão Eric Lobão na noite de hoje e provavelmente nós sairemos mais conscientes, mais perceptivos com relação ao reino angélico. Eric, amigo, querido, irmão, esteja à vontade, a palavra é toda sua. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez por mais um lindo encontro. Hoje falaremos de um tema tão enigmático quanto fascinante e que traz assim por isso que a palavra inspiração que o Sérgio falou para mim é a descrição correta e profunda do que a gente tem lendo esse livro e tocando nesse assunto. Parece que de verdade, verdadeiramente inspirados por esses irmãos que estão de mãos dadas conosco na evolução. Só vai todo mundo junto e eles fazem parte desse processo de evolução conosco, que apesar de serem de uma outra linha evolutiva, né, a linha dos devas, elementais devas, os que são anjos. Devas é a maneira que se chama no Oriente, e anjos que a gente chama no Ocidente, né? Eles estão de mãos dadas conosco, atuando desde a criação do universo até a manutenção e distribuição de toda a energia que nós temos aqui no mundo manifestado. Então, é uma grande inspiração, de fato, tudo que nós vamos ler, pontuar, ver e refletir juntos aqui. Tá certo? Bom, eu vou apresentar alguns slides. A intenção é que nós consigamos aqui fazer uma imersão no mundo dos anjos, no mundo dos devas, através de algumas leituras e algumas imagens que eu selecionei aqui, tá? Essa é a nossa proposta de hoje. Então, eu vou selecionar aqui uns slides para a discussão. Espero que, como sempre, tenhamos tempo para contemplar tudo que eu selecionei. Bom, então, o livro A Fraternidade de Anjos e de Homens foi escrito por Geoffrey Hodgson, alguém que a gente conhece dentro da sociedade teosófica e que inspira muita gente. O livro que ele escreveu sobre saúde e espiritualidade foi o primeiro em que eu me baseei para fazer uma apresentação desse tema, e ele tem uma maneira de escrever. Eu acho que a conexão mental que a gente faz com a obra dele é uma coisa assim muito inspiradora. Quem já teve a oportunidade de ler livros dele, ele tem um livro, inclusive, que é um diário dele, que é Luz no Santuário, que foi escrito pós-morte, que vale a pena. O Geoffrey Hodgson, ele nasceu na Inglaterra em 1886 e morreu na Nova Zelândia em 1983. Vejam que por 3 anos ele não viveu 100 anos, né?
Ele era médico, escritor, teósofo, filósofo, ocultista, clarividente, né? Escreveu mais de 50 livros, né? E esse tema faz parte aí do nosso terceiro objetivo da sociedade teosófica, né? Que é investigar as leis ocultas da natureza e os poderes latentes do homem. Bom, eu vou começar aqui por um prefácio escrito pelo próprio Geoffrey Hodgson, em fevereiro de 1927, na publicação do livro. Tá? Essas palavras são do autor. Não ignoro que muitas pessoas que leem esse livro pela primeira vez se sentirão incapazes e mesmo pouco inclinados a crer na existência dos anjos como seres reais e tangíveis ou na possibilidade de se comunicarem com eles. A um público do século XX, a um público cético do século XX, essas crenças poderão parecer fantásticas. No entanto, mesmo contando com essa atitude mental e com a justa visão de que tal ceticismo é perfeitamente natural, apenas devo pedir paciência ao leitor. Creio que essa obra tem algum valor para ele, algo que iluminará e enriquecerá sua mente, se ao menos lhe interessam profundos problemas da vida e trata de compreendê-los. Esse é um prefácio do autor. Bom, eu tenho ainda um prefácio escrito pela Annie Besant e o prólogo da tradutora, que é muito esclarecedor, e eu faço questão de ler ambos. Primeiro, Annie Besant, nossa querida teósofa também, com muitas obras famosas escritas de maneira muito didática. Pediram-me a apresentação desse livro ao mundo cético, em que, no entanto, todas as religiões e todas as criaturas afirmam o fato da existência dos anjos e de suas ocasionais aparições entre os homens. Então, ela já está colocando esse paradoxo. Como é que todos podem ser céticos se todas as religiões manifestam, de alguma maneira, a existência dos anjos ou delas? Nesse período da evolução, encontra-nos sob a influência de uma força natural que, pouco a pouco, predominará em todos os departamentos da natureza. É a força que trabalha em prol da cooperação entre os anjos e a humanidade e estimula a construção de pontes que permitam às duas grandes raças, a humana e a angélica, combinarem-se para um bem mútuo. Essas pontes são as cerimônias ritualísticas nas religiões e na franco-maçonaria, porque são utilizadas nos mundos espirituais superiores, através de todos os mundos, desde o super-humano e o humano até o inferior de todos os sub-humanos. Não fiz, como o Sr. Geoffrey Hodgson, um estudo profundo do assunto. Porém, suas observações concordam com os numerosos detalhes dos livros hindus e com meus conhecimentos gerais a respeito, obtidos em minhas viagens por diferentes países e em leituras. Na Hungria, por exemplo, os elementais da Terra pareciam especialmente ativos, graciosas criaturas, verdadeiros gnomos totalmente diferentes das esplendorosas hostes de Kubera, na Índia, embora ambas se liguem ao reino mineral. Esse livro interessa especialmente nas sugestões que são dadas pelos anjos sobre a maneira de se chegar até eles e sobre uma cooperação recíproca. E, provavelmente, existem muitos que estão dispostos a trabalhar pela fraternidade de anjos e de homens. Annie Besant. Tem um peso enorme essa escrita, esse texto dela, né? Vamos aí agora para o prólogo da tradutora. Eu separei dois trechos técnicos, talvez seja a única parte mais técnica de que falaremos, mas é breve. Vamos lá. É a antiquíssima ideia da existência dos anjos. Tem sido ensinada desde as civilizações mais remotas por todas as grandes religiões. Hinduísmo, budismo, masdeísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo, etc. Todas elas os têm apresentado como agentes da divindade e poderosos auxiliares da evolução humana. Conquanto cada religião lhes dê uma denominação e especificação próprias e as apresente sob várias formas,
todas elas sustentam a mesma ideia de que os anjos são seres viventes nos mundos superiores e se distribuem, como nós, os humanos, em vários graus evolutivos, formando uma verdadeira hierarquia. No masdeísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo, o nome dos anjos foi dado a seres super-humanos, servidores e mensageiros de Deus. Os fariseus e saduceus, na época de Cristo, se apaixonaram pelo problema, e enquanto os primeiros afirmavam a sua existência, os segundos a negavam. Foram também motivos de arte de todos os povos. Em sua representação folclórica, os árabes os apresentavam como jinetes alados, e os cristãos os mostravam como criaturas aladas de grande beleza. No hinduísmo, são os Devas e Mehadevas, distribuídos em 33 grupos, com cerca de 330 milhões. No masdeísmo, são os Devas ou deuses de diversas categorias, presididas pelos 6 Ameshas Pentas. Na Cabala, os 10 Sephiroth, presidentes das legiões de gênios. Os judeus são os Elohim, presidentes das hierarquias de anjos e arcanjos. No islamismo, são os djinns, anjos e arcanjos. No cristianismo, são as 9 ordens ou coroas angélicas, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potências, principados, arcanjos e anjos, cada qual presidida por um poderoso arcanjo, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, etc. Filósofos como Pitágoras, Sócrates, Platão e da escola neoplatônica de Alexandria também os admitiram e ensinaram a seus discípulos a teurgia, isso é, a comunicação com os anjos e espíritos planetários. A primeira escola de teurgia prática no período cristão foi fundada por Jâmblico nos tempos do Egito, Assíria, Babilônia e Grécia, e cujo ofício era invocar os deuses, anjos, na celebração dos mistérios. Eram chamados teurgos. O teurgo era um hierofante, o conhecedor da ciência esotérica de todos os grandes países. Também foram teurgos alguns neoplatônicos alexandrinos, porque praticavam a magia cerimonial e invocavam os deuses. Os anjos foram também aceitos pelos antigos cabalistas rosacruzes, ocultistas e pelos antigos e modernos teósofos. Na moderna teosofia, os anjos são conhecidos também pelo nome de Devas. Eles constituem, como já foi dito, uma linha de evolução paralela à humana. Então, é importante que a gente tenha na nossa mente, e isso é descrito no livro a posteriori, que os rituais são importantes nessas invocações. E mais do que isso, nós falaremos de alguns tipos de anjos, e um deles é anjos da música, que fazem parte desde a criação do universo, né? No princípio era o verbo, e que, por sua significação ainda presente o tempo inteiro, é importante que nós tenhamos em mente que os teurgos, ou todos esses hierofantes que foram citados, utilizavam os mantras, que são os sons corretos, da maneira correta, para que se fizessem essas invocações. É bom que a gente tenha, como eu disse, isso em mente, porque quando a gente traduz, por exemplo, um mantra, quando a gente traduz algo que foi escrito, descrito, pronunciado em outra língua, nós estamos perdendo o poder do som, o poder do mantra, né? Mas isso é só uma observação minha. Os católicos afirmam que na hora do batismo a criança recebe um anjo custódio, ou protetor. Segundo o bispo Leadbeater, grande clarividente, isso se dá porque no ato do batismo se constrói uma nova forma de pensamento ou elemental artificial. Essa forma de pensamento se enche de energia divina e a ela se incorpora um espírito da natureza de categoria superior, chamado Silfo, que permanece ao lado da criança, protegendo-a. Pelo fato de prestar esses serviços, o anjo da guarda se individualiza e se torna um arcanjo serafim diante do trono de Deus.
Também as antigas civilizações egípcia, grega e romana alimentaram o culto dos anjos tutelares. Há os tutelares nacionais, regionais e locais. A evolução dos anjos constitui uma linha paralela à humana, com a diferença de que os primeiros não tomam corpos físicos, os anjos, mas no fim da evolução, ambas as linhas se encontrarão e unificarão no mesmo plano cósmico. Se a evolução humana e angélica seguem o mesmo ritmo ascensional, é lógico que ambas são irmãs e que o crescimento de uma enseja naturalmente a possibilidade de crescimento da outra. Todo ocultista conhece praticamente a relação íntima existente entre essas duas correntes de evolução, uma dando à outra o que ela necessita, e que, se o ser humano se individualiza no mundo físico, os anjos o fazem no mundo astral. Anteriormente à individualização de ambos, a vida dos dois ramos, o humano e o angélico, está confinada no plano físico. Até o reino mineral, as mônadas evoluem, vivificando as formas. Do reino vegetal em diante é que se inicia realmente a evolução. Duas correntes aparecem, então, distintas uma da outra, porém sempre paralelas. Uma é a evolução humana, a outra é a evolução dos anjos para os ocidentais e dos devas para os orientais. Eu acho que esse prólogo é muito esclarecedor e traz as informações que vão ser necessárias para que a gente se inspire e continue o nosso trabalho aqui. Como os anjos evoluem, né? É pelo serviço altruísta que os anjos aceleram a sua própria evolução. Eles comungam com o eu imortal que reside em nós. Cada indivíduo traz um anjo em si e faz-se mister que o eu eterno e imortal em nós, em comunhão com os anjos, realize o magnífico trabalho de preparar o mundo para o recebimento da nova mensagem de esperança e de fé. Esperança de ver os homens mais libertos das falhas de suas personalidades mortais e perecíveis. E fé ou certeza de que a nova civilização poderá comungar com os deuses ou os anjos, como já o fez outrora, quando a humanidade vivia de maneira mais simples e mais compatível com as leis naturais. Atualmente, com o progresso da ciência e a atuação fria da mente concreta que cria problemas e separa os homens, as atividades dos anjos passam despercebidas para estes, porém, eles continuam vivendo no nosso lado. Embora ignorados e desconhecidos, sua vibração atinge a criança na sua ingenuidade, os simples de pensamento, e os que, fiéis ao seu eu superior, encaram a vida como um meio de aperfeiçoamento, amando cada vez mais. Lindo esse prólogo da irmã Sinira. Mais uma imagem. Vamos lá. O Geoffrey Hodgson, ele separa os grupos, as hostes angélicas, em 7 tipos. E ele nos diz: a base fundamental de toda atividade humana serão os ensinos e doutrinas daquela sabedoria antiga que reinou sempre de maneira suprema, sob a influência direta dos conselhos dos anjos. As sessões especiais da hoste angélica, com as quais a cooperação pode ser imediatamente prática e benéfica, são os anjos do poder, os anjos da cura, os anjos guardiães do lar, os anjos construtores da forma, que incorporam sempre ideias arquetípicas, os anjos da natureza, os anjos da música e os anjos da beleza e da arte. Esse é um desenho que tem no livro do Geoffrey Hodgson, feito por ele, e eu vou falar brevemente. Eu só queria que nós prestássemos atenção primeiro na maneira poética como ele toca na unidade, falando, chamando do rio da verdade na direita. Se vocês verem, faz parte da emanação única que se subdivide em planos, né? A matéria, a luz condensada ou a energia condensada, segundo a Blavatsky, né? Então os planos
são apenas diferentes graus de condensação, né? E ele nos mostra aí, se vocês olharem a última coluna à direita, que se refere a nós, se refere à evolução humana, ele coloca lá em cima, todos juntos, os supergovernadores de mundos, talvez algo muito intangível e inexplicável, talvez não, com certeza, inexplicável para nós, os governadores de mundos, depois ele coloca nossos eus angélicos, nossos verdadeiros eus, um pouco abaixo ele coloca nossos eus imortais, aí sim começa algo de que a gente já fala, que é Atma Mundi e Manas, que é a mente abstrata, ele coloca como uma ponte, né? Então, nós temos aí o nosso veículo mental, o nosso corpo mental, separado em 7 subplanos, da mente concreta, que ele chama de nossos mortais eus pensadores, né? A parte superior, ou mais sutil, digamos assim, eles Os anjos do poder ensinarão aos homens a libertarem os níveis mais profundos da energia espiritual que lateja dentro deles, e saturarão, informarão, inspirarão e carregarão toda a atividade humana com aquela energia ardente e irresistível que é a sua nota característica mais proeminente. Na atualidade, eles encontram no cerimonial o meio natural para suas dádivas e para o seu desejo de ajudar os seus irmãos humanos. O cerimonial lhes atrai sempre a atenção e, corretamente executado, provê um canal para trânsito de suas forças. Estão presentes em toda a cerimônia religiosa, participando dela segundo a sua medida de capacidade, no grau que a própria cerimônia permite. Podem agir com maior poder se é receptiva à atitude mental dos oficiantes e participantes. O tempo inteiro, ao se referir às hostes angélicas, ele vai nos dizer sobre a importância da cerimônia, sobre a importância dos rituais. Os anjos da arte curativa. Os anjos da saúde, sob a direção do arcanjo Rafael, cheios de amor para com seus irmãos humanos, prosseguem continuamente sua obra. Sua presença nas camas dos enfermos é uma realidade, embora as mentes e corações da maioria dos que a eles devem sua saúde estejam fechados contra eles. Muitos dos que sofrem e têm sofrido os conhecem bem. Permanecem aos milhares nos umbrais espirituais e mentais dos aposentos dos enfermos, no hospital ou em casa, prontos para entrar. Poucos, porém, são os que têm conseguido entrar até agora, devido às inquebrantáveis barreiras levantadas frequentemente pelas mentes humanas. Se as rompessem, a despeito da oposição, a preciosa saúde que levam em suas mãos estendidas perder-se-ia dissipada no esforço empregado para vencer a resistência. Que linda maneira de descrever a atuação e comprometimento dos anjos da arte curativa, onde os homens é que criam as barreiras que impossibilitam ou dificultam a atuação dos próprios. E hoje, ao final, nós vamos ler a invocação dos anjos curadores. Os anjos guardiães do lar. Os anjos guardiães gostam da vida doméstica dos homens, da vida doméstica dos homens. Deleitam-se participando das horas de trabalho e de repouso. Acariciam as crianças em seus brinquedos e gozam na atmosfera feliz do lar.
Cuidam de proteger os lares humanos, mantendo-os livres do perigo, contendas, ignorância e enfermidade. Ouvem as orações das crianças todas as noites e as levam ao Senhor, e vivificam todo o pensamento de amor humano, aumentando algo do seu amor e vida. Muitas vezes conduzem o pensamento à sua missão e o restituem iluminado e aumentado no coração do receptor. Atendem o ancião e o enfermo, estão sempre prontos para proteger de todo o mal. Aproximam-se felizes de todos cujos corações e lares estão abertos, trazendo-lhes muitas bênçãos do alto, bênçãos de harmonia e amor. Os anjos construtores. Os anjos construtores guiam o crescimento em todos os mundos e, amoldando-os à lei, esforçam-se por melhorá-los e aperfeiçoá-los e inspirá-los. Toda chispa imortal que nasce no mundo do pensamento, do sentimento e da carne e, crescendo, chega a ser homem, deve todos os seus veículos ou corpos aos anjos construtores. E o mesmo acontece com toda gema, toda planta, todo animal, todo globo e todo universo. Classificados em graduação, esses construtores trabalham cada um em seu nível, construindo os inferiores, as gemas, e os superiores, os mundos. Aos que constroem as formas externas dos anjos e homens. O desconhecimento de sua presença e ajuda tem feito do parto, nos últimos tempos, um período de agonia ou morte. Quando os humanos invocarem seu auxílio, ensinarão a raça humana a dar à luz a sua espécie com alegria. Verão que o grande sacrifício já não será desfigurado com medo e gritos de agonia e dor. Esses anjos, que fabricam o corpo do homem, têm como rainha um ser que se libertou do peso da carne e ascendeu para unir-se às hostes angélicas. Ela está sempre trabalhando pela causa da maternidade humana e agora mesmo está dirigindo toda a sua enorme força e a de sua corte angélica para o trabalho de enaltecer a maternidade em todo o mundo. Por meio de seus mensageiros angélicos, está ela presente em todo o nascimento humano. Invisível e ignorada, é verdade, porém, bastará que os homens abram seus olhos para que se lhes revele. Ele está se referindo a Maria, mãe de Jesus. Os anjos da natureza. Os anjos da natureza estão extensamente espalhados, e cada um habita e trabalha em seu próprio elemento. Escalonam-se desde os duendes, os gnomos e fadas, passando pelas ondinas e silfos, até os espíritos do fogo. Os anjos da natureza encontram-se em toda parte, rondando residências humanas em árvores, flores, pedras, nuvens, animando todas as formas. O crescimento de cereais, frutas e flores estão sob sua inspeção. São os que produzem os terremotos, as tempestades e as inundações, quando os homens os provocam com seu gênero de vida. Se os homens invocassem seu auxílio, aprenderiam a dominar todos os caprichos e operações da natureza. O clima e as mudanças da atmosfera correspondem à lei. As salamandras, as ondinas e os silfos das tempestades nada mais são que agentes da lei. Os anjos da música. Se quiserdes apelar para os deuses da música, tendes que vos elevar até os níveis do eu, em que a energia e o poder criativos se encontram entesourados, porque os anjos da música nada mais são do que incorporações do verbo criativo de Deus, expressões de sua voz. Quando ele fala, um potente estalo de canto explode dos corações angélicos e esparge sua ressonância por todas as graduadas ordens de sua raça. Cantam em miríades em resposta à palavra de Deus,
e seus sons se assemelham a 1 milhão de harpas tocadas por mãos imortais. Suas vozes, como ondas do mar. Do centro do universo, qual uma imensa muralha, sai um canto em emitem seus coros até os confins do universo. Os anjos da beleza e da arte. Tudo que é divino é belo e expressa em seu nível a perfeita beleza do absoluto. Quanto maior for a densidade em que Deus se limita, mais profundamente se oculta a sua beleza. Algumas dentre as hostes angélicas, vendo a beleza de seu Deus, incorporam-na a si mesmas e assumem no mundo da forma o dever de ajudar os construtores das formas, para que possam modelar todas as coisas sem perder de vista a beleza do padrão ao qual deve ajustar-se a sua obra. Só um parêntese, geometria sagrada. Esses anjos da beleza tratam de modelar as formas em crescimento e as já crescidas, para que a beleza interna possa brilhar cada vez mais. Assim como os anjos da música são a voz de Deus, estes são sua mão, com as qual ele pinta na tela do universo o quadro da visão que ele teve. Sempre que o homem aspire ao belo e procure modelar, pintar ou desenhar de acordo com o mais elevado que consiga ver, ele se afina com os anjos da mão de Deus. Durante esse tempo, o ritmo deles se torna o seu. Se os chamasse, eles viriam à sua visão, acrescentariam as suas próprias, as suas características de cor e forma. Despertariam nele sua sede por todas as coisas belas. Esforçar-se-iam por estimular sua mente a romper as convenções e limitações do seu tempo. Incutiriam novas teorias, novos ideais em seu cérebro, para que a tendência da mente humana em estabelecer limites e fixar leis fosse vencida, e se libertasse o gênio criativo, profundamente oculto e como que encerrado numa prisão. Assim, a alma humana seria libertada e, subindo nas asas da arte, poderia alcançar a visão que é sempre nova, poderia remontar-se aos cânones do passado, pois mesmo a beleza de Deus está sujeita à da transformação e cresce em esplendor dia a dia. A mente abstrata. Bom, continuando, no livro, ele tem alguns capítulos que ele fala sobre a primeira mensagem, a segunda mensagem, e eu separei aqui um trecho muito importante que eu achei sobre a primeira mensagem, que nos aproxima ou nos dá dica para que nos aproximemos das hostes angelicais. Enquanto a presença de nossas hostes invisíveis for desconhecida para a ciência, existirá falhas em seus conhecimentos, lacunas que unicamente podem ser preenchidas pela compreensão de nosso lugar no esquema das coisas. Desculpa, essa primeira mensagem, ele se refere à mensagem que ele recebeu de um ser da ordem angélica, tá? É a primeira mensagem. Isso aí é um ser da ordem angélica enviando essa mensagem para ele. Não é provável que se possa obter esse conhecimento pelo emprego de instrumentos físicos e, portanto, a segunda condição essencial é o aumento numérico de seres humanos capazes de se pôr em contato conosco. Talvez o meio mais fácil de nossa aproximação seja o amor à natureza. Os que desejam encontrar-nos devem aprender a manter com a natureza um contato mais íntimo do que no presente é possível à média dos homens. Além de uma apreciação muito mais profunda da beleza da natureza, há de se mostrar-se aquela reverência por todas as formas e modalidades, por todas as suas múltiplas expressões. Reverência que nasce do conhecimento da presença divina, de que essas formas, modalidades e beleza são a sua aparência externa. Dessa apreciação resultarão naturalmente a realização de que toda beleza é de natureza sagrada e o desejo de se aproximar da divindade interna. Depois disso,
deveis obter um sentimento vivo de unidade com a natureza, até que possais ver-nos em toda árvore, em toda flor, em toda erva, em toda nuvem que passa, e compreender que as múltiplas diversidades que constituem um vale, um jardim ou um extenso panorama de montanha, mar e céu, não são mais do que expressões do eu único que reside em vós, de que sois uma parte, por meio do qual podeis rasgar o véu externo da beleza, para que não mais vos impeça a visão do eu. A continuação da primeira mensagem. Todos os verdadeiros artistas têm percorrido essa estrada. Porém, poucos têm encontrado, porque à sensibilidade do artista se tem que acrescentar a mente inquiridora do cientista e o penetrante olhar do vidente. Veja como ele fala da mente abstrata, mas ele fala da importância da mente concreta, a sensibilidade e o penetrante olhar do vidente. O cientista deve aprender a começar onde o artista para, e, colocando-se dentro do coração central da natureza, prosseguir suas investigações para fora, até a circunferência. Não perderá na realização de si mesmo aquela clareza de inteligência, aquela exatidão de observação que tão justamente aprecia, porém os dirigirá sob um novo ponto de vista. Deve colocar sua mente dentro da árvore, da planta, do animal, do elemento, do átomo que deseja estudar. Para isso, combinando dentro de si as capacidades de cada um. Não, para isso, deve seguir primeiro a senda do artista e do poeta, do filósofo e do metafísico, combinando dentro de si as capacidades de cada um. A realização do mundo angélico começará a iluminar gradualmente sua consciência e, por meio dela, todo o problema a que sua mente se volva. Que primeiro adquira a técnica necessária do laboratório e dos compêndios, e depois, abandonando-os por algum tempo, medite com preferência entre as belezas da natureza, recorrendo a nós para guiá-lo e auxiliá-lo. Se for sincero, o conhecimento lhe virá na certa. Em seguida, vem o método do cerimonial, em que as ideias divinas, as palavras de poder e a precisão na ação se combinam de maneira estritamente correspondente à maneira de trabalhar dos anjos. Que todas as igrejas e todos os sacerdotes que buscam esse caminho nos abram de par em par suas mentes e sua obra. Que nos concedam maior participação em suas atividades beneficentes. Membros das hostes angélicas pairam sobre as cabeças de todas as congregações, mantendo-se ao lado de todo sacerdote. Porém, com que frequência os separam as barreiras erguidas pelas mentes humanas? Meus irmãos, para encerrar, a parte dos slides já está encerrada, mas eu tenho mais uma coisa para apresentar para vocês, que eu espero que o sistema permita que vocês também consigam ouvir o som. E aí nós iremos para as reflexões finais. Deixa eu encontrar aqui. Eu vou ter que colocar de outra maneira, pessoal. Vou ter que dividir a tela, tá? Expor a tela com vocês. Esperem só um pouquinho que eu vou fazer isso. Iniciar a transmissão. Pronto. Então, vocês estão vendo a tela. Eu vou, então, selecionar o vídeo que eu quero mostrar. Espero que vai com som.
Sejamos todos nós tomados pela luz rosa da cura. Namastê.